Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência ainda continua com a palavra, agora para proferir voto no recurso ordinário 5131, ou 5.131, que provém de Belo Horizonte, Minas Gerais, haverá sustentação oral também. O recorrente é Silas Brasileiro, e pela recorrente falará a doutora Maria Cláudia Pucchianeri Pinheiro. Então, Vossa Excelência está com a palavra, ministro Marco Aurélio, para o relatório. Presidente, recurso ordinário com alegada base nos artigos, cito, contra acórdão que versou o registro da candidatura. E aqui houve a aplicação da 135. Decisão, consignou o regional, decisão proferida por órgão colegiado, apta a gerar inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 6490, a inelegibilidade decorrente de decisão exarada, que palavrão, o órgão colegiado só cederá quando houver pedido próprio específico tal providência dirigido ao tribunal encarregado de apreciar o recurso. E continuou, né, nessa fixação da matéria. Embargos declaratórios foram desprovidos. O recorrente alega cerceamento de defesa, pois formalizada a notícia de inelegibilidade, não teria sido notificado, como prevê o artigo 39 da Resolução 23221. Quanto ao teor regional, afastado do alegado cerceio, sob o fundamento de ação civil pública noticiada, haver sido também objeto de certidão juntada pela coligação, que requeriu o registro. Argumento não constar da referida certidão, relato de que, ora, recorrente fora condenado por improbidade dolosa. Conclui ter sido a notícia da condenação não submetida ao contraditório e à ampla defesa, determinante para o indeferimento do registro. Ressalta a impossibilidade da aplicação, e aí vem na questão que os colegas, né, já afastaram da aplicação da 135/2010. Né? Prossigo, presidente, Procuradoria preconiza o desprovimento, faço também um resumo, o relatório. Agradeço a Vossa Excelência, convido a doutora Maria Cláudia a fazer a sustentação oral por até 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, doutor procurador-geral eleitoral. Prometo não tomar muito tempo da corte com o caso, tendo em vista a relativa simplicidade da situação. O candidato a deputado federal Silas Brasileiro tem contra si uma condenação por ato de improbidade administrativa, em segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado de Minas, e essa condenação é do ano de 2002. Essa condenação está suspensa desde o ano de 2005, por efeito do deferimento de uma medida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, na reclamação 3273. A medida liminar ainda está em regime de plena vigência, o acórdão está suspenso, o processo está parado desde então, e assim continua porque a medida liminar ainda está em vigor. Apenas a título de registro, eu gostaria de informar a Vossas Excelências que a medida liminar suspendeu o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas, mas o inquérito policial, instaurado, claro, na esfera criminal, para apurar aqueles mesmíssimos fatos, o inquérito tramitou e já foi arquivado, não por falta de provas, mas por total inocorrência dos fatos apurados na ação de improbidade. Contudo, o fato é que o acórdão está suspenso, o processo está parado, e o recorrente se surpreendeu quando o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais desconsiderou a liminar do Supremo Tribunal Federal e assentou a sua inelegibilidade com base naquele acórdão que já estava suspenso. Entendeu a Corte Regional Eleitoral Mineira que, para fins de suspensão da cláusula de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 135, necessário seria a obtenção de uma liminar específica. Então, não bastava a liminar do Supremo, era necessário uma nova liminar, desta feita para suspender exclusivamente e especificamente a cláusula de inelegibilidade que decorreu do advento da Lei Complementar 135. É bom que se diga que este Tribunal Superior Eleitoral
não tem aceitado esse tipo de exigência do regional de suspender um acórdão que já está suspenso, de obter uma nova liminar para paralisar aquilo que já está paralisado. A exemplo disso, eu cito a medida cautelar 2273, analisada pela presidência, pelo ilustre ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu que era absoluta falta de interesse de agir, entrar com uma cautelar para suspender um processo que já estava suspenso. Contudo, não foi assim que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas entendeu. Ele exigiu uma liminar específica do deputado e, logo em seguida, então, em razão da exigência do regional, ele foi ao STJ e obteve, inicialmente da ministra Eliana Calmon, na primeira quinzena de agosto e, logo em seguida, referendada por unanimidade da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, por qualquer ângulo que se analise a questão, o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas, que já estava suspenso por força de uma liminar deferida pelo Supremo em 2005, foi agora, no começo de agosto, novamente suspenso, desta feita na perspectiva da Lei Complementar 135. Em razão disso, e tendo em vista que estamos aqui em recurso ordinário, não há qualquer óbice aplicação do parágrafo 10º do artigo 11, é um fato superveniente, pede-se o deferimento do registro de candidatura, seja porque o acórdão já estava suspenso, seja porque, ainda que se entenda que a exigência é legítima, ele foi especificamente suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça, já no contexto da Lei Complementar 135. Muito obrigada. Agradeço a doutora Maria Cláudia. Devolvo a palavra ao ministro. Presidente, relator. pressupostos de recorribilidade atendidos. A preliminar, que é do processo, vamos falar em causa gênero, né? E que, portanto, é matéria de fundo do recurso de nulidade, não procede. Por que não procede? Porque não cabia abrir vista ao candidato presente certidão juntada pela própria coligação, que estaria a respaldar a caminhada do candidato. Também não vinga, presidente, a questão alusiva. Eu diria aqui que a liminar do STJ vale mais do que a liminar do Supremo, né? A problemática não procede a problema da liminar deferida pelo ministro Gilmar Mendes. É que, muito embora se haja pleiteado a suspensão da eficácia do que decidido no processo, ele implementou a liminar apenas para suspender a tramitação do processo, o andamento do processo. Reitero o que sempre digo sobre a Lei Complementar 135, né? E arremato ao fim para prover o recurso. No mais, há de se considerar, ante o disposto no parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504/97, o que assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, um empréstimo de eficácia suspensiva ativa, porque não se teria, pela simples eficácia suspensiva, o restabelecimento de um quadro favorável, né, ao recorrente, ao recurso especial interposto contra a decisão que serviu de base ao indeferimento do registro. Ou seja, um tribunal superior, ombreando com o TSE, deferiu uma liminar e suspendeu a concretude da decisão que servira de base ao indeferimento do registro. Dou provimento ao recurso para deferi-lo. Consulta os colegas, há um caso de uma liminar que suspendeu os efeitos da decisão que serviu de base ao indeferimento do registro. Creio que não há divergência. Proclamo o resultado. Por votação unânime, deram provimento ao regimental para prover o recurso ordinário e deferir o registro. Deferiu o registro. Esse é o resultado do julgamento.